Bom, a gente vai, então, dedicar essa aula só para falar sobre força centrípeta. A gente veio estudando as leis de Newton aplicadas a situações. Peso, normal, atrito. A aula de ontem, né, a gente trabalhou plano inclinado, decompusemos o peso, tipo, quando tem atrito, quando não tem atrito, tá? Peraí, tem mais gente entrando aqui. Aí. Tá bom? E hoje é só movimento circular. Se a gente voltar um pouquinho o filme, a gente já estudou movimento circular. Só que a gente estudou movimento circular lá na cinemática. Então, tipo, velocidade angular, velocidade linear, período, frequência. Aqui a gente vai dedicar essa aula para falar da força centrípeta. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai dar uma olhada na teoria. O que é uma força centrípeta? O que ela faz? Por que ela chama centrípeta? Tá? Então vamos começar. Tem mais gente entrando aqui, peraí. Aqui. Vamos lembrar primeiro, porque assim, se a gente vai falar de força, a gente vai falar da segunda lei de Newton, certo? O que a segunda lei de Newton fala? Ela fala que a força resultante, então, pela segunda lei, peraí, pela segunda lei, a força resultante, ela vai dar para o corpo uma aceleração. Se a gente lembrar, a aceleração é ΔV por ΔT, certo? Então, gente, vamos pensar um pouquinho. O que uma aceleração faz? Ela faz a velocidade variar. A função de uma aceleração é essa. Então, a aceleração vetorial o que ela faz? Ela provoca a variação de quem? Da velocidade vetorial. Só que, gente, vamos lembrar, vetor pode variar módulo, pode variar direção e pode variar sentido, certo? Por exemplo, imagine um corpo numa trajetória circular. Aqui, ó. Tudo bem? Aqui ele está numa posição e aí ele vai passar por uma outra posição. Então, quando ele está numa certa posição aqui, ó, tá vendo essa parte aqui? Eu vou desenhar nele uma velocidade V1. Aí, como ele está fazendo uma curva, quando ele estiver nesse ponto aqui, a velocidade dele está para cá, ó, V2. Percebe que o vetor já variou? Ele já variou a direção. Nem sei se o módulo variou. A gente nem sabe se o módulo. Pode ser que o módulo não tenha variado. Mas uma coisa ele variou, a direção ele já variou. Então, às vezes, a aceleração ela não vai atuar diretamente no módulo. A aceleração ela pode atuar no módulo, ela pode atuar na direção
e no sentido. Cara, uma coisa eu posso te garantir. Quando ela está atuando na direção, ela é centrípeta. Essa é a função da aceleração centrípeta, é fazer um corpo virar. A aceleração escalar ou tangencial, ou escalar, ela faz o corpo ou frear ou acelerar. Tudo bem? Tá. O sentido também, né? Você pode ter uma aceleração tangencial variando o sentido, que é o que acontece, por exemplo, na gravidade. Quando você joga um corpo para cima, ele vai freando e depois ele começa a voltar. Então a gravidade, ela pode fazer o vetor variar o sentido também, tá? Beleza? Beleza? Tá bom, tranquilo. Fica sussa. Tranquilo. Você tá onde, mano? Puta, deixa eu continuar então, né? Ficar enrolando aqui. Vou começar a bater papo com você. Relaxa, tá? Tranquilo. Então, gente, no que nós vamos concentrar é nessa daqui hoje, ó. Apesar de que eu vou falar da outra também. Eu vou falar da tangencial, tá bom? Podem tirar print desse slide. Vamos falar um pouquinho da tangencial. Aqui eu tenho duas fotos mostrando, dois desenhinhos, mostrando como é que a aceleração tangencial funciona. Tá, ó, eu escrevi aqui, ó, o que é a componente tangencial, porque basicamente o que a gente tem, né? Duas acelerações. A tangencial é a responsável pela variação do módulo da velocidade, do módulo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma situação, ó, em que o corpo ele está em movimento acelerado. Ó, a velocidade dele está aumentando, tá? Porque ele está acelerando. Aqui eu tenho uma situação de um corpo em movimento retardado. Tudo bem? Agora, gente, uma coisa muito importante. Tem uma situação em que essa aceleração não existe. Então, ó, observação. No movimento circular uniforme, essa aceleração ela vale zero. Ela não existe. Porque o movimento é uniforme. É o movimento que a gente estuda, né? Tá? Tipo, é muito... Eu não me lembro de ver questão em que apareça essa aceleração assim. É muito difícil aparecer movimento que tem essa aceleração. A não ser que seja um movimento uniformemente variado. Tá? Agora, uma coisa importante que vocês entendam, gente. Essa aceleração, ela não interfere no fato do movimento ser circular. Ela não interfere. Tá? Para o movimento ser circular, tem que ter uma outra aceleração, que é a centrípeta, que é o que a gente vai falar agora. Tá? Podem tirar print desse, gente.
Massa. Vamos lá. Centrípeta. Ó. Opa, calma. Centrípeta. Essa aceleração, gente, ela é representada a partir de um vetor também. Então, veja, ó, a aceleração tangencial, ela é um vetor, tá vendo? Só que ela é tangente. Por isso que ela chama tangencial. Ou ela está a favor da velocidade, ou ela está contra a velocidade. Tá. A aceleração centrípeta, ela é assim, ó. Ela está apontando para o centro, sempre para o centro da trajetória. Não importa onde está o corpo, ela está sempre puxando ele para o centro. Então, é ela que garante que a velocidade faça isso, ó. Tá? Então, o corpo ele vai ter uma velocidade assim, ó. A velocidade dele está aqui, depois ela está aqui, depois ela está aqui. Tá? E quem faz ela fazer essa mudança de direção é a centrípeta. Tá? A centrípeta, ela tem um módulo. Quanto que vale o módulo da centrípeta? É V ao quadrado dividido por R. E aí, gente, agora, cara, senta que lá vem história. Até aqui a aula tá meio morocochô, tá? Não sei o que, esse vetor pra cá, não sei o que lá. Porque agora vai abrir um portal, velho, de coisas que acontecem na natureza. Essa fórmula, ela vai explicar um monte de situaçõezinhas. Eu separei aqui, acho que 8 ou 9, mas tinha umas 10 a mais. Tem um monte de tipo de exercício. Só que a gente vai começar a perceber que aquilo que parece que se é muito diferente, no final vai ter sempre a mesma resolução. Então, a aula em si, gente, é uma aula de estudo de caso. A partir desse momento, a gente vai pegar essa aceleração centrípeta e vai começar a discutir um monte de coisas. Tá? Primeira coisa que eu preciso que a gente discuta. Essa aceleração, gente, ela é obrigatória em qualquer movimento circular. Tudo bem? Se você tem um movimento que é circular, essa aceleração ela tem que existir. Beleza? O R, só para deixar claro, né, é o raio da trajetória, que no sistema internacional vai dar em metro. A velocidade em metros por segundo. Tudo bem? Beleza? Tá. Então, ó, caso importante. O caso importante é o que mais aparece no vestibular, é o movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, eu tenho a aceleração centrípeta diferente de zero. O corpo tem que ter aceleração centrípeta para poder fazer curva. Entende isso? E a aceleração tangencial, eu vou esquecer dela daqui a pouquinho. Ela não vai importar para mim. Nos meus estudos de caso, eu vou estar sempre preocupado com a centrípeta, porque a tangencial não vai existir. Você vai ver que tem várias velocidade constante, tá bom? Beleza? E também tem uma outra coisa que eu preciso contar para vocês. Ô, gente, olha para a fórmula da aceleração centrípeta. Você concorda que essa aceleração ela pode mudar a cada instante? Se o corpo estiver acelerando ou freando, a cada instante, essa aceleração muda. Então, essa aceleração, no final das contas, ela é instantânea, sim.
Aí a gente vai entender, por exemplo, entender a gente entende na prática, né, gente? Mas a gente vai saber explicar fisicamente, por exemplo, por que é perigoso fazer uma curva em alta velocidade. Por que a chance de você derrapar numa curva de alta velocidade é muito grande, tá? Beleza? Isso, então, uma das situações que estão me colocando aqui no chat é elétron se movimentando em torno do núcleo. Outra situação, planeta orbitando em torno do Sol. Exatamente. Então a gente vai discutir várias coisas, tá? Os estudos eles vão justamente abordar esses teminhas, tá? Então se aparecer um problema assim, como é que eu resolvo? Se aparecer um problema desse jeito, como é que eu resolvo? Tá? Beleza? Então vamos continuar. Tira print aqui. Vamos lá. Ó. Então, teoricamente, o nosso corpício, ele pode ter duas acelerações, certo? Ó, uma tangencial, que pode estar para um lado ou para o outro, né? Isso não importa tanto, e uma centrípeta. Tudo bem? Então, por exemplo, tem uns exercícios, num vestibular como o Enem, eu acho pouco provável que apareça, porque o Enem é conteudista, mas não tanto. Mas, por exemplo, você pega umas provas de tipo o FGD, por exemplo, às vezes aparecem umas coisas meio assim, o cara te dá um movimento em que ele te dá as duas acelerações. Então, um corpo que está desse jeito, gente, com certeza, ele está com que tipo de movimento? Movimento circular, uniformemente variado. Movimento circular, uniformemente variado. Tudo bem? Porque ele tem as duas acelerações. Então, o que o cara pode te pedir? Ele pode te pedir o que a gente chama de aceleração resultante. Tá? Vamos aprender a calcular ela. Ó, estão fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui. Dan, mas o que quer dizer que a aceleração tangencial vale zero? Vamos lá. Deixa eu voltar. O que quer dizer que a aceleração tangencial vale zero? Olha aqui, ó. O que a aceleração tangencial faz? Olha aqui, ó, a definição de aceleração tangencial. Vamos ver. Ela é responsável para variar o módulo da velocidade. Então pensa, se ela faz a velocidade variar em módulo, quer dizer que se tiver aceleração tangencial, o corpo ou vai ficar mais rápido ou mais lento. Então, olha o que eu escrevi aqui, ó. No movimento circular uniforme, a tangencial é zero. Então, quando eu falo que a tangencial é zero, eu estou falando que o corpo está com a velocidade constante. O corpo ele tem o módulo da velocidade é constante. Por isso que o movimento é uniforme. É constante. Tá? E aqui é a mesma coisa, quer ver, ó? Naquele slide, ó, aqui, ó. Ó, MCU. Aqui. Tá? Beleza? Agora, a centrípeta tá lá, firme e forte. Firme e forte. Aqui, ó, eu tava falando, peraí, deixa eu voltar. Então,
Como é que eu calcularia a aceleração resultante? Bom, eu vou desenhar o vetor resultante, ó. Regra do paralelogramo. Regrinha do paralelogramo. Tá? A hora que eu fechar a diagonal, ó, eu tenho a aceleração resultante, ó. É esse aqui, ó. Tá? Como é que eu calculo o módulo dela? Pitágoras. O vetor resultante ao quadrado é igual ao tangencial ao quadrado mais centrípeta ao quadrado. Tá? Beleza? Agora, isso se o movimento for, ó, aqui eu tenho tangencial e tenho centrípeta. Tenho as duas. Percebe a diferença de um caso para o outro? No uniformemente variado, eu tenho as duas. No movimento circular uniforme, que é esse aqui, ó, eu só tenho uma. Entendeu? Beleza? Podem tirar print disso, gente. Maravilha. Bom, qual que é o lance, então? Essa é a frase que você tem que guardar para sua vida. Para cada aceleração, tem que ter uma força que lhe deu origem. Isso é o que a segunda lei de Newton garante. Vocês perceberam uma coisa, gente? Olha aqui um pouquinho. Ó. Espera aí. Ó. Vocês perceberam que a aceleração tangencial e a centrípeta, elas são perpendiculares? É como se a gente tivesse de novo um eixo X e um eixo Y. Elas são independentes, essas acelerações. Então, olha que bizarro. Um corpo ele pode ter duas acelerações, pode ter uma ou pode não ter nenhuma. Para nós, o que é do nosso interesse? No movimento circular uniforme, a única aceleração é a centrípeta. Certo? Portanto, pensa comigo. Se eu tenho uma aceleração centrípeta, eu tenho que ter uma força centrípeta, não tenho? Portanto, pela segunda lei, a força resultante nesse corpo é uma força centrípeta. Tá bom? Agora, qual que é a história? Por que tem tantos exercícios diferentes? Quem é que pode ser uma força centrípeta? Pode ser um atrito, pode ser a gravidade, pode ser uma força elétrica. Mano, pode ser até o peso. Peso de alguma coisa. Vai depender do exercício. Às vezes é normal, a força centrípeta é uma normal. Então, o que um exercício tem de diferente do outro? Quem é a centrípeta? Agora, uma coisa importante. Se ela é uma resultante, porque ela é a única força que está atuando no corpo, é a única.
Se ela é uma resultante, eu posso dizer então que a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Tá bom? Beleza. Eu também sei que a gente já definiu a aceleração centrípeta. Então, ó, a força centrípeta que vai agir no corpo, ela é igual a m v ao quadrado dividido por r. Tudo bem? Beleza? Agora, o que a gente pode fazer com essa fórmula? A gente pode fazer algumas observações interessantes com ela. Por exemplo, a gente percebe na fórmula, gente, que quanto maior a velocidade do corpo, maior tem que ser a força necessária para sustentar essa curva. Presta muita atenção nessa frase. Quanto maior a velocidade, maior tem que ser a força necessária para sustentar essa curva. Porque, gente, essa curva ela não está acontecendo de graça. Tem alguém que está puxando esse corpo. O problema é que quanto mais rápido ele vai, mais força é exigido para isso acontecer. Vocês já brincaram de pegar uma pessoa, geralmente uma criança pequenininha, pegar pelas mãos e tentar girar ela? Já brincaram disso? Com alguém? Ou brincaram com vocês quando vocês eram pequenininhos? É muito gostoso quando brincam com a gente. Eu me lembro quando era pequenininho, meu pai brincava, ele pegava na minha mão e girava. Agora, vai tentar fazer isso com o corpo pesado. Você não consegue. Você precisa ter uma força muito maior para conseguir manter o cara girando. Então, é muito importante que você tenha essa percepção. Por quê? Quanto mais rápido você faz a curva, maior a força necessária. Por exemplo, isso tem reflexo direto na questão do atrito. Por que é perigoso fazer curva quando o piso está molhado? Porque quando você faz uma curva com um carro, a força que vai te sustentar na curva é o atrito. Ela vai ser a força centrípeta. O problema é que quando a pista está molhada, o atrito é menor. Então, se você tentar fazer uma curva muito rápida, o atrito não suporta aquilo. Você tem um atrito limite ali. Lembra do atrito estático, gente? Se você romper o atrito, o carro escorrega. Entende qual a situação? Olha aqui outra coisa importante. A relação do raio, gente. Ó, olha que legal. Quanto menor o raio, maior a força necessária para fazer a curva. Ou seja, se a curva é uma curva que tem um raio muito pequeno, você vai precisar de mais força para fazer a curva. Mais força centrípeta. As curvas que são mais largas, elas requerem menos força para serem feitas. Tá? Então, pensando no carro de novo, é muito mais arriscado fazer uma curva fechada em alta velocidade do que uma curva aberta. Tá? Então, essas percepções, você tem que ter mais ou menos. Por quê? Porque isso pode cair numa questão teórica. Tá? Gente, só lembrando, tá? Massa em quilograma, velocidade em metros por segundo e raio em metros. Beleza? Podem tirar print. Bom, a partir daqui, então, a gente começa os estudos de caso, tá? Vamos lá.
eu sugiro que vocês tirem print das telas, porque isso aqui não está no material, tá, gente? O material tem uma outra sequência de exercícios, tem alguns que são bem parecidos, a gente vai perceber ali no material, tá? Mas aqui, essa parte não tem lá. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai determinar a velocidade de uma órbita de satélite. Então aqui, deixa eu explicar. Tem algumas coisas que eu vou comentar aqui que nós não tivemos aula ainda. Então, se você sair desse, com certeza vocês vão sair da aula com várias coisas meio, putz, acho que eu não sei se eu peguei legal. Normal isso acontecer, tá? Por quê? Porque são coisas que a gente não viu ainda. Eu vou passando devagar, vou explicando. Vocês também sintam-se à vontade para perguntar, porque são coisas que vocês não viram ainda. Então, é importante que a gente tenha isso claro, tá? O que acontece? Todo problema que você tiver, você vai ter que procurar quem é a força centrípeta do problema. Só que tem algumas situações que são bem clássicas. Uma delas é a questão de um corpo em órbita em torno da Terra, pode ser um planeta em torno do Sol, um problema de gravidade, problema de gravitação, tá? Beleza. Eu peguei um exemplo do satélite. O satélite, gente, para que ele seja colocado em órbita, ele precisa estar a uma certa velocidade. Essa velocidade, ela é chamada de velocidade orbital. Velocidade orbital. Tá? A questão é a seguinte: o valor dessa velocidade, ele depende fundamentalmente da altitude que você quer ter o satélite. Da altitude. Então, a história é a seguinte: quando o satélite está orbitando, a força centrípeta é, na verdade, o que a gente chama de força gravitacional. Essa é a força que está atuando como centrípeta. Você tem uma força gravitacional entre o satélite e a Terra. Ação e reação, né, gente? Certo? Então, geralmente, quando o problema envolve gravitação, geralmente a pergunta é essa. Olha, ele fala, olha, tem um satélite que eu quero colocar ele em órbita a não sei quantos quilômetros de altitude. Qual deve ser a velocidade desse satélite para que eu consiga colocar ele em órbita? Tá? Porque o que acontece se o satélite estiver numa velocidade menor? Ele cai. Ele precisa estar naquela velocidade. A velocidade, ela está representada aqui, por exemplo, ó. Tá? Bom, para resolver esse exercício, o que eu preciso lembrar? Que a força gravitacional é igual a Gzão, m da Terra, vezes m do satélite, dividido por uma distância ao quadrado. Que distância é essa? É a distância do satélite até o centro da Terra. Como se fosse o raio da órbita, gente. Então, na verdade, é o raio da órbita. Você pode pensar como o raio da órbita. Tá? A gente vai ver isso de novo quando estiver estudando gravitação. Pode ficar tranquilo, vocês vão ver isso 2 vezes.
A aula de gravitação, a gente vai ficar 1 hora falando disso aqui. Tá? Por isso que eu estou falando também tranquilamente, porque a gente vai ter um momento para falar disso. Tá? Agora, essa fórmula maluca, olha o que eu vou fazer com ela. G, M da Terra, vezes M do satélite, dividido por D quadrado, igual a força centrípeta, massa do satélite, vezes a velocidade dele ao quadrado, dividido por... Eu vou colocar D, tá bom, gente? D. Vamos lá. Por que D? Esse D é o raio da órbita. Tá? Aí olha só o que vai acontecer. Eu vou cancelar a massa do satélite. Cancelei. Ó, uma pergunta. Dan, por que a resultante atua como centrípeta? Porque senão ele não estaria fazendo uma curva. Não tem como. A única forma dele fazer uma curva é a resultante ser centrípeta. Porque se ela não estiver apontando para o centro de uma curva, né, qual é a condição para o corpo ter um movimento circular? Ele precisa ter uma força sempre apontando para o centro de uma curva. Então, por exemplo, se um corpo está indo para a direita, assim, imagina que um corpo está aqui, ó. A única forma dele fazer isso aqui, ó, é ter alguém puxando ele para cá. Então, sabe uma coisa que a gente percebe, na verdade? Toda vez que o movimento é circular, a força é perpendicular à velocidade, ó. Isso para qualquer movimento circular. Toda vez que você perceber no enunciado que o cara está fazendo curva, você tem essa situação, tá? E aí, por que ela é a resultante? Né? Mais especificamente na sua pergunta. Porque ela é a única força atuando nele. Por isso que ela é resultante. Então ela é centrípeta porque ela está apontando para o centro. E ela é resultante porque é a única. Tá? São duas coisas tipo, que têm significados diferentes. Tá bom? Beleza? Aí, olha só o que eu vou fazer. Geralmente, o exercício ele vai pedir para você calcular a velocidade orbital do satélite. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar isolar essa velocidade. Então, o que eu fiz? Eu cancelei a massa do satélite, certo? E eu vou cancelar aqui, ó, a distância com o d quadrado. Tudo bem? Aí, o que eu vou ter na sequência, então? Que v quadrado é igual a g vezes a massa da Terra dividido pela distância. O que a gente percebe, gente, na fórmula? Porque assim, como é que esse tipo de exercício costuma cair? É teórico. Por exemplo, o que a gente percebe? Que quanto menor for a distância, maior deve ser a velocidade.
Então, por exemplo, eu não consigo colocar um corpo em órbita, gente, muito próximo da Terra. Por quê? Para eu colocar um corpo em órbita muito próximo da Terra, eu precisaria dar para ele uma velocidade muito alta. Só para você ter uma noção do que eu estou falando de rápido, gente, para a estação espacial, para que ela não caia na Terra, ela anda a 28 mil quilômetros por hora. Ela anda 28 mil quilômetros por hora. E ela está a 400 quilômetros de altura. Tá? Quanto mais próximo tá. E, gente, eu não sei se vocês já viram essas animações de sistema solar. Qual é o planeta que gira mais rápido em torno do Sol? Alguém sabe? Qual que é o planeta que gira mais rápido em torno do Sol? É justamente o que está mais próximo dele, que é Mercúrio. À medida que os planetas vão se afastando do Sol, a velocidade de órbita vai diminuindo. Porque, tipo assim, gente, para esses planetas, eles estão ali há bilhões de anos. Com certeza, muita coisa foi engolida pelo Sol. Agora, aquelas órbitas, por isso que o pessoal fala assim, qual que é a probabilidade de um planeta bater no outro? Não tem, não vai acontecer isso. Por quê? Porque as órbitas estão muito bem especificadas. Cada órbita tem uma velocidade. Por quê? Porque cada órbita está numa distância. Ô, gente, vocês conhecem algum modelo atômico que parece com isso? Cada órbita tem uma coisa específica. Cananã. Nananã é foda. Gente, isso aqui foi usado pelo Bohr para trabalhar no modelo atômico dele. Ele traz, só que no caso do Bohr, quem era a força centrípeta? Era a força elétrica. A força elétrica entre o núcleo e a eletrosfera. Mistura tudo. Não tem como, gente. Desculpa aí. Tá? Beleza? Danilo, tem que decorar essas fórmulas? Não. Não. Tá? Até porque a gente vai falar sobre elas. Posso passar? Vamos discutir outra situação, outro exemplo. Aqui a gente tem um probleminha. Um probleminha. Volto. Opa. Calma aí, peraí. Aqui. Beleza. Aqui a gente vai fazer conta. Aqui nós vamos fazer continha. Olha só a situação, gente. Vamos ver quem que vai atuar como centrípeta dessa vez, tá? Um bloquinho de massa 0,4 kg preso a um fio, gira numa mesa horizontal perfeitamente lisa, com velocidade 2 metros por segundo. O raio da trajetória é 20 centímetros. Qual a intensidade da força de tração? Gente, dá uma olhada aqui na figura. Ó. O corpo ele está girando na mesa. Ele está girando na mesa. Quem está segurando ele na mesa é a tração no fio. O fio ele está preso aqui, ó, num preguinho, sei lá, tipo.
fixado, e o corpo está girando. Não, diz que não tem atrito. Ó, a mesa é perfeitamente lisa. Tá? O que ele quer que eu calcule? A tração. Gente, se você olhar por cima o desenho, aqui está o centro, ó, a tração é justamente a força que está apontando para o centro, não é? A velocidade do corpo, ela está assim, ó. Tá vendo, ó? Mano, se você tem uma velocidade e uma força perpendicular, certeza, movimento circular. Tá? Isso é o movimento circular. Esse cara está fazendo uma curva. Então, nesse caso, a tração é igual a centrípeta. Então, para calcular a tração, eu vou dizer que é mv² sobre r. A massa vem em quilos, que é 0,4, vezes. A velocidade é 2 elevado ao quadrado, né? Dividido por 20 centímetros, 0,2. Tá? Cancela aqui, ó, dá 2. Vai dar 8 newtons. Tá? Então é o seguinte, para ele girar com essa velocidade, essa corda, ela está segurando com 8 newtons. Agora imagine, por exemplo, se ele começa a girar mais rápido. Se ele começa a girar mais rápido. Quanto mais rápido ele gira, mais a força vai ser exigida. A corda vai ser exigida. Porque essa força vai aumentando. Então, o que pode acontecer num limite, por exemplo? Você começa a girar tão rápido, a corda arrebenta. Ela não aguenta a tração que você consegue, que você exige dela, tá? E aí a corda sai, exatamente. E aí o corpo ele sai pela tangente, né? Ele sai pela tangente, literalmente, ó, pela tangente, ó. Ó a tangente aqui, ó. Agora você entende o que significa sair pela tangente? Sair pela tangente significa literalmente deixar de fazer a curva. Tá? Beleza? Pode tirar print. Pra gente fazer o próximo. Ali. Outro casinho. Casinho das lombadas. Pode colocar aí no seu caderno. Casinho das lombadas. Tem 2. Vamos lá. Olha a história, gente. Um carro de 800 quilos. Caso das lombadas, que nem aí. Um carro de 800 quilos, deslocando-se numa estrada, passa pelo ponto mais baixo de uma depressão com velocidade 72 km por hora. Então, imaginem que essa depressão é o pedaço de uma circunferência. Aqui está o carro. Ó. A circunferência tem um centro. Ele deu a distância aqui, ó. Raio, 100 metros. A velocidade do cara, ao passar por aqui, a velocidade dele é 20 metros por segundo. 72 km por hora, né, gente? Já passei para metro por segundo, tá? Se tiver dúvida, me chama aqui que eu já explico. Que eu já estou fazendo meio rápido. Aí, olha a pergunta que o cara faz. Qual a intensidade da força normal que a pista exerce no carro? Olha lá. Olha quem apareceu de novo aí, a normal. Gente, de novo. Se o corpo está fazendo uma trajetória circular, ele tem que ter uma força
centrípeta. Só que acontece o seguinte. Vamos dar uma olhada nesse carro. Gente, ele tem duas forças agindo nele. Ele tem o peso e ele tem a normal. Vamos ver se vocês sabem. Pergunta: quem é a centrípeta? Temos votos para normal. Bom, a normal está apontando para o centro, né? A normal está apontando para o centro. Mas, gente, e o peso? Gente, o peso ele não está atuando contra a normal? Então, na verdade, a centrípeta ela não é a normal. Exatamente, ela é a normal menos o peso. Opa, calma, volta lá. Calma aí. Perdão. É a normal menos o peso. Nesse caso, a centrípeta é uma resultante de forças. Ela é uma menos a outra. E ele quer que eu descubra a normal. Tá? Beleza? Nesse caso, gente, a pessoa vai se sentir mais pesada no carro. Quando ela passar pelo ponto mais baixo da trajetória, ela vai se sentir pressionada contra o banco. A força normal vai ser maior que o peso. Igual o caso do elevador, que a gente viu na aula passada. Olha só, eu vou abrir tudo aqui, ó. Vai ficar assim, ó. mv² sobre r igual a n menos mg. Abri tudo que eu sabia. Agora eu vou fazer conta. M800 vezes v², 20² sobre raio igual a normal menos mg. 800 vezes 10. Aqui, deixa eu ver o que dá para fazer, ó. Eu posso cancelar aqui os zeros com os zeros daqui, ó. Vai ficar 400 vezes 8. Dá 3.200. É igual a normal menos 8.000. Vou pedir para vocês conferindo as contas aí, tá, gente? Ó. A normal vai dar 11.200. Eu vou passar 8.000 para a esquerda, né? Eu vou passar 8.000 para a esquerda. Aí chega ali na resposta. Tá? Então, ó, qual que é o peso do carro, gente? O peso do carro é 8.000 newtons. A normal deu 11.200. Tá? Beleza? A pessoa que está lá dentro, ela vai se sentir pressionada, como se fosse uma gravidade aparente de novo, né? Aquela história da gravidade aparente de novo. Tá? Isso. A normal tem que ser maior que o peso, porque senão você não tem uma resultante centrípeta. Não tem como ele fazer essa curva sem a normal ser maior que o peso. Impossível isso. Porque sempre tem que ter uma força apontando para dentro. Só que nesse caso é uma resultante, né? Tá?
E tipo, sabe o que que é louco? Sabe o que que é louco? Quanto mais rápido ele descer, maior vai ser essa normal. Para pensar um pouquinho, ó. Porque, gente, a força centrípeta, ela depende da velocidade. Então, se o cara desce numa velocidade muito alta, essa normal aqui, ó, fica maior. Quanto mais rápido ele tiver, tá? Beleza? Tá aí. Podem tirar print, gente. Podem tirar os prints. Ai, gente, peraí, acho que eu fiz uma coisa... Acho que eu... Não, acho que tá certo. Próximo. Lombada ao contrário. Agora é a lombada de verdade, né? Vamos ver a diferença do tipo de lombada. Os dados são os mesmos, tá? Ó, 800 quilos, velocidade 20 metros por segundo, só que agora a lombada é para cima, ela é convexa. Aqui está o carro, aqui está a velocidade dele. O raio, ele está aqui, ó. Tá. A pergunta é a mesma, quanto vale a normal? Só que agora vai acontecer diferente. A pessoa que está lá dentro, ela vai se sentir desgrudar do banco. Ela vai dar uma levantadinha, ela vai fazer assim, Sabe quando você passa numa coisa meio assim? Você dá uma levantada do carro, assim? Quando o carro está muito rápido, você percebe isso claramente. Você percebe isso claramente. Então, vamos entender por que eu vou me sentir menos preso no banco, nesse caso. Ó, quem são as forças? Peso para baixo e normal para cima. Só que agora, gente, a resultante tem que estar para baixo. Para cá, ó. Então, para a resultante estar para baixo, a resultante é a centrípeta. Ela tem que ser o peso menos a normal. Entenderam? A diferença é essa. Para onde está apontando a resultante? Quando a lombada é para baixo, a resultante está para cima. Quando a lombada é para cima, a resultante está para baixo. Entenderam? Então, tipo, é sempre assim. Às vezes, quando o exercício é mais fácil, você tem só uma força atuando. Esse já é um caso mais chato, porque tem duas atuando, tá? Geralmente é uma ou duas. Ou é uma que é centrípeta, tá? Beleza? Então, o que que acontece aqui, gente? Olha que coisa interessante. A força centrípeta, ela depende da velocidade. Concorda? Então, qual é o problema disso? Se ele entrar nessa lombada muito rápido, essa força centrípeta, ela pode atingir um valor muito alto. Só que sabe qual é o problema? A força centrípeta, ela é o peso menos a normal, não é? Qual é o menor valor que uma normal pode assumir? Alguém imagina? Qual é o menor valor
que uma normal pode assumir. Zero. Zero. Quando é que uma normal vale zero, gente? Quando o corpo descola do chão. Então, o que acontece? Se o cara entrar nessa lombada muito rápido, a força centrípeta pode ficar tão alta que ela vai obrigar a normal a valer zero. Porque ela vai ficar muito alta. Qual é o maior valor que essa força pode assumir, a centrípeta? É quando a normal for zero. Porque aí ela passa a ser igual ao peso só. Então, tipo, às vezes o exercício ele faz a seguinte pergunta: qual é a máxima velocidade que o carro pode fazer para não desgrudar? Qual a máxima velocidade? A máxima velocidade é quando a força centrípeta for igual ao peso. Aquele é o limite. Se ele tentar ir mais rápido que aquilo, aí ele desgruda. Ele passa reto, ele salta, né? Ao invés dele descer a lombada, ele vai saltar, vai embora. Tá? Aqui no exercício, ele quer a normal, né? Então vamos lá de novo. mv² sobre r igual a mg menos a normal. Aqui a gente tinha feito essa conta já, né? Deixa eu ver quanto que ela dava. Ela dava 3.200. Aqui dava 3.200 igual a 8.000 menos a normal. Então, a normal, gente, ela vai ficar 8.000 menos 3.200, que vai dar 4.800. 4.800. Tá bom? Então, olha que louco. Nesse caso, o peso do carro, ele vale 8.000. Só que a normal tá menor que o peso. O carro ele tá começando a desgrudar do chão. Mas ele ainda tem um contato com o chão. Entendeu? Então ele poderia ir um pouco mais rápido, sem desgrudar. Tá? Quando é que o limite é atingido? Quando a normal for zero. Porque aí, quando a normal for zero, a gente vai falar que ele está na iminência de perder a trajetória. Percebem isso? Ó, quando a normal for zero, o carro está na iminência de perder a trajetória. De perder a trajetória. Até porque o contato ele já perdeu. O contato ele já perdeu. Ele só não saiu voando ainda porque a força peso ainda está conseguindo sustentar. Entenderam? Cara, dá para montar um monte de questão sobre isso. Beleza? Podem tirar print. Outra. Esse aqui é um caso um pouco diferente. Vamos ler. Primeiro, vamos dar uma olhada na figura antes da gente. O que acontece? Ó, você tem aqui dois corpos, tá? Duas bolotinhas, ó. Elas estão fazendo uma trajetória circular, elas estão girando. Uma bolotinha está presa no centro por uma espécie de corda aqui, ó. Uma tração, tá vendo? Ó, tem uma tração aqui, ó, T1. E aqui tem uma outra bolinha com uma velocidade V2 e uma tração T2. Elas estão girando, tá? Tipo, essa é a situação. Olha o que ele fala aqui, ó.
Uma pedra amarrada a um fio, considerado ideal, realiza movimento circular num plano vertical. O raio é meio metro. A velocidade da pedra ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória, então aqui, ó. Quando a pedra passa por aqui, ó, a velocidade é V1. Aqui, ó. E a força de tração vale T1. Tá bom? No ponto mais alto, a velocidade é V2 e a tração é T2. Ele deu a massa da pedra e deu a aceleração da gravidade. Aí ele vai fazer duas perguntas. No item a pergunta é: se a velocidade é 11, a velocidade V1 é 11, calcule T1. Então, a situação é aqui, ó, gente. Opa, perdão. Aqui, ó. Essa velocidade aqui, ó, ela é 11. Eu quero saber essa tração. Então, a primeira situação é... eu vou colocar aqui, peraí, ó. Se vocês quiserem tirar print da tela, tira print aqui do enunciado, ó. Porque eu vou resolver ele separadinho, tá? Então, ó, eu preciso dessa informação aqui, ó. Tá? Olha só o que eu vou pensar, gente. Quando o corpo estiver na posição mais baixinha da trajetória, nessa posição aqui, pensa comigo o que vai acontecer. Aqui está o centro e o fio está aqui, não está? Ó. Isso aqui é o fio. Tá? A velocidade do corpo, ela está para cá. Forças que estão atuando no corpo são o peso e a tração, puxando ele para cima. Certo? Tá. Quando o corpo estiver na posição aqui, ó, a situação é outra. Por quê? Aí eu tenho o seguinte, ó. Aqui está o fio. Aqui. A velocidade está para cá. V2. Tudo bem? Só que agora, olha o que acontece, gente. A resultante está apontando para o centro, que é o peso mais a tração. Porque a tração está puxando ele para baixo. Entendeu? Quando ele está no ponto mais baixo da trajetória, a tração puxa ele para cima. Quando ele está no ponto mais alto da trajetória, a tração puxa ele para baixo. Então, a gente tem duas situações muito claras. Entende? Agora, uma outra coisa que eu preciso contar para vocês, para agilizar nossa vida. Vamos calcular o peso. O peso. O peso é mg. O peso é mg. Certo? A massa do corpo é 50 gramas. 50 gramas, gente. Só que eu vou ter que passar para quilogramas, tá? Bem chato isso. Bem chato. Eu vou passar para quilogramas. Então fica 50, 10 a menos 3, vezes a gravidade.
tá? Então, o peso da bolotinha é 50, 10 a menos 2. Tá aí. Tá? Que vai dar 0,5 newtons, né? Tá? Então, o peso vai dar 0,5 newtons. Por que eu já estou calculando esse peso, gente? Porque eu estou ligado que eu vou ter que usar ele para fazer as contas do exercício. Tá bom? Então, ó, no item A, quem é a força centrípeta? No primeiro caso. A força centrípeta aqui, gente, ela é T1 menos peso. Veja. Exatamente. T1 menos peso. Tá? Isso para resolver o item A. Que é quando ele está no ponto mais baixo da trajetória. No item B, ele está falando do ponto mais alto, ó. Dá uma olhada aqui no item B, ó. No item B ele está falando, ó, se a tração vale 7,6, aqui em cima, determine V2. Então, vocês perceberam que no item A, ele deu a velocidade e pediu a tração. No item B, ele deu a tração e pediu a velocidade. Ou seja, você pode ter esses tipos de exercício. Todos esses tipos de exercício. Tá? Ponto mais alto, ponto mais baixo. Pode te dar velocidade e pedir tração. Pode te dar tração e pedir velocidade. Tá? Só que percebam que todos se resolvem do mesmo jeito. Você tem que botar as forças e procurar a centrípeta. Botar as forças e procurar a centrípeta. Tá bom? Vamos lá. No item B, quem é a centrípeta? É tração mais peso. Certo? Exatamente. Tração mais peso. Aí. Beleza? Então, agora vamos fazer conta. Então, tira print desse slide, porque isso é a resolução da questão. Agora eu vou pegar essas duas contas e vou fazer elas no papel ali, ó. Isso aqui é o item A e esse aqui é o item B. Tá bom? Então vamos lá. Item A. Força centrípeta igual T1 menos peso. Tá aqui, ó. Tá? Força centrípeta igual a T1 menos peso. Tá. Vamos abrir a conta. Força centrípeta, M vezes V ao quadrado dividido pelo raio. O raio é meio metro. O raio é meio metro. Tá aqui, ó, gente. Ó. Raio. Tá? Então, eu estou abrindo a fórmula da força centrípeta. Aqui. Tá? mv quadrado sobre r igual a tração menos o peso. O peso é aquele 0,5 newton. Tá aqui. Bom, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou fazer uns cancelamentos, ó. O 5 com 50 vai virar 10. Tá? Esse 10 a menos 1 aqui, ó, ele vai virar 10 a primeira, aqui em cima. Então vai ficar 10 a primeira, com 10 a primeira dá 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 1, 121, 10 a menos 1. Dá 12,1, gente. Essa conta vai dar 12,1.
Se eu fiz certo, dá 12,1. 12,1 igual a T1 mais menos 0,5. Tá? Vou passar o 0,5 para a direita, vai ficar que T1 é igual a 12,6. Tá? Conta chata, né? Pelo amor de Deus. Deu 10. Eu tô conferindo a conta de novo, tá? Para ter certeza que eu não fiz cagadinha. Deixa eu ver. Passa para lá, tal. 10 a menos 1. Cara, eu acho que tá certo. Tá aí. Agora eu vou fazer o item B. No item B, qual que era a situação? Volta aqui. Isso aqui é o item B, ó. Força centrípeta igual a T2 mais peso. Então, força centrípeta igual a T2 mais o peso. M, tem que estar em quilos, né? Vezes V quadrado, V2 ao quadrado, sobre R. Notem que agora ele quer a velocidade. Ele quer a velocidade. Isso é igual a tração mais o peso. Tá? Bom, aqui o que dá para fazer? De novo, cancelamentos. 50 com 5 dá 10. O 10 é menos 1, vai passar 10 a primeira lá para cima. Vai ficar 10 ao quadrado, com 10 a menos 3, dá 10 a menos 1. Então, acho que vai ficar assim. 10 a menos 1 vezes V2 ao quadrado igual a 7,6 mais 0,5 dá 8,1. 8,1. Portanto, gente, V2 ao quadrado vai ficar 8,1 dividido por 10 a menos 1. 10 a menos 1 é 0,1, não é? Eu vou passar isso aqui dividindo, ó. Aqui. Aqui vai dar 81, gente. Tirando a raiz vai dar 9. 9 metros por segundo. Tá? O que torna o exercício mais chato ainda, né? Difícil, é as continhas. Aí. Beleza? Percebe que cada situação é alguma coisa que está atuando como resultante. E tem mais coisa aqui, viu? Vambora, bora. Tira print aí. Misericórdia. Existe algum neurônio ainda aí? Ó, a sala tá ficando menor, tá vendo? Ó? Ah, a galera vai derretendo. Vamos, aguenta aí, tá acabando. Vamos ver mais um aqui. Globo da Morte. O famoso caso do Globo da Morte. O Globo da Morte é aquele caso bizarro de um cara que pega uma motocicleta, coloca lá dentro de um globo e começa a andar com a motocicleta de tal maneira que ele fica dando looping. Tá? O que acontece, gente? Isso aqui é muito parecido com a órbita. Com a órbita de um planeta. O que eu acabei de falar quando a gente começou a aula? Falei, olha, a órbita de um planeta, ela depende da velocidade dele. Se o planeta for muito devagar, ele cai no Sol. Literalmente. Então, acontece o seguinte, quando o cara tá andando aqui, ó, tem um ponto específico do movimento que é o ponto mais perigoso aqui. Por quê? Se ele fizer esse movimento muito devagar, ele pode cair.
Então, aqui existe uma forma de você calcular essa velocidade. Olha o que ele fala na questão, ó. Ele fala o seguinte, opa, ó, o motociclista com a sua moto descreve uma trajetória circular de raio R num plano vertical no interior de um globo da morte. O motociclista realiza uma volta completa sem descolar do piso. Prove que nessas condições a velocidade mínima, no ponto mais alto da trajetória é dada por V igual a raiz quadrada de RG. Então ele quer que a gente chegue nessa fórmula. Ele quer que a gente chegue nessa fórmula, gente. Tá? Como que eu vou fazer isso? Bom, vamos pensar um pouquinho. Quando o cara estiver lá em cima, aqui, ó. Quais são as forças que vão atuar nele? Bom, ele tem uma força peso. Lembrando, né, que ele tem uma velocidade aqui, né, gente? Sempre lembrando que o corpo tem uma velocidade. Né? Só que, gente, ele tem uma normal, cara. Ele tem uma normal. Tá? E aí, ó, cuidado, gente. Por quê? Porque veio assim, ó, peso, normal e centrípeta. Não. A centrípeta é a resultante. Na verdade, ele tem duas forças. A centrípeta é o resultado delas. Então, ó, a força centrípeta, ela é o peso mais a normal, tá bom? Massa, beleza. Só que aí é que tá o Paranauê. Por quê? O peso, gurizada, ele é constante. É massa vezes gravidade, acabou. A normal não, gente. A normal pode variar. Sabe por que ela pode variar, gente? Pensa no seguinte. Quanto mais rápido ele for, você concorda que menor é a chance dele cair? Vou repetir a frase. Quanto mais rápido, menor é a chance dele cair? Por quê? Porque quanto mais rápido ele entra nesse ponto, maior vai ser a compressão que ele vai fazer no teto. Porque lembra que quando ele entrar naquele ponto, ele não vai, por inércia, querer sair da trajetória? Mas o teto não deixa. Então, quanto mais rápido ele entrar, maior vai ser a normal. Quanto maior a velocidade, maior a normal. É muito importante que o aluno entenda isso. Por quê? Porque o que acontece a partir desse momento? Se a velocidade e a normal têm relação, qual é a situação de velocidade mínima? A velocidade mínima é quando a normal for zero. Essa é a situação. Ou seja, ele está praticamente desgrudando. Essa é a situação limite. Se ele tentar ir numa velocidade menor que essa, aí ele cai. Ele não consegue terminar a curva. Entende? Então, é uma situação muito parecida com o corpo quando ele é atraído por um planeta. Então, tipo, cai um meteorito na Terra.
Por que aconteceu isso? Porque provavelmente o meteorito ele veio numa velocidade muito pequena para aquela região onde ele estava. Aí ele não conseguiu terminar a órbita e caiu. É muito parecida a ideia. Então, nesse caso, a minha fórmula, a equação matemática, ela fica força centrípeta igual peso. Pronto. Só isso. Eu não ponho a normal na conta. Então fica m v ao quadrado sobre r é igual a m vezes g. Corta a massa, ó, eu posso cancelar as massas. Passa o r multiplicando. Você vai ter que v ao quadrado igual a r vezes g. Pronto, chegamos na fórmula. Ó. A velocidade da motinho tem que ser igual a raiz quadrada de gr. O que eu quero que vocês entendam com isso, gente? Você vai receber vários exercícios e no lugar de letras vão aparecer números. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, quando vocês forem fazer lá os exercícios, vocês vão ver que vai aparecer número. Ele vai falar, olha, um corpo de massa tanto, quer fazer uma curva com raio tanto. Então você vai aplicar modelos. Tá? A ideia dessa aula, na verdade, é justamente fazer isso, aplicar modelos. Tá bom? Beleza? Print. Parece, né? Velocidade em queda livre. A gente vai ver que tem uma questãozinha aqui bem interessante sobre isso. Essa fórmula vai aparecer em outras vezes. Tem a ver com a altura. Quando a gente tiver aula de energia, isso vai surgir. Bom, vamos lá, mais um. Eu vou fazer mais um, tá, gente? Em respeito a vocês e a mim, a minha voz, sobretudo, que minha voz ela tá muito, muito rouca. Tô até com um pouco de dor de garganta, assim. Vou fazer mais um. Esse aqui, eu preciso fazer esse, porque esse aqui, acho que de todos que eu tô fazendo aqui, esse é o que mais aparece. Que é o caso do atrito. Tá? Então, olha só a situação. Aqui tem a pistinha, ó. O carro ele vai fazer uma curva. A curva ela tem um raio. Então aqui imagina o centro da curva, tá? E ele quer que a gente calcule a velocidade que o carro pode fazer sem escorregar. Olha o que ele fala. Um carro de massa m entra numa curva de raio r numa estrada horizontal. O atrito estático é igual a μ. Prove que a máxima velocidade que o carro pode fazer a curva sem escorregar é dada por v igual a raiz quadrada de μrg. Então esse é um outro tipo de exercício. Ele vai te perguntar qual a velocidade do carro. Ele vai te dar os dados, vai te dar o coeficiente, vai te dar a massa, tá? Então, como é que você vai pensar? Porque, gente, a ideia, eu juro por Nossa Senhora que eu vou falar, não é que você decore essas fórmulas, pelo amor de Deus. Eu não sei essas fórmulas. Tipo, se você mandar eu escrever, eu não sei o que eu vou... Se você pedir para eu escrever, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar o problema. O cérebro, ele consegue guardar uma coisa que tem conexão. Se você olha para uma fórmula, por que ela não faz sentido? Porque não tem conexão com nada. Então, o que eu guardo? Eu guardo a situação. Situação, atrito na estrada. Então, como é que eu trabalho com ela? Você tem o seguinte, você tem uma curva,
O carro está aqui. A velocidade está para cá. E o centro da curva está aqui. Eu estou vendo de cima. O atrito, gente, ele tem que puxar o carro para dentro. Ele é a força centrípeta. Tá? Na medida em que o carro tenta ir para fora, o atrito segura ele. Tá? Então, nesse caso, eu vou dizer que a força centrípeta é o atrito. É o atrito. E aí eu vou abrir. Quando eu abrir, vai aparecer a velocidade de novo. Então, percebe? Uma hora eu igualo a força centrípeta com o atrito. Uma hora eu igualo a força centrípeta com o peso. Outra hora eu igualo com o peso mais a normal. Sempre tem alguma coisinha ali. Tá? Então fica mv² sobre o raio igual a atrito, gente, mi vezes a normal. Mi vezes a normal. Tá bom? Escuta, quem é a normal? A normal é igual ao peso. Tá no plano horizontal. Tá no plano horizontal. Tudo bem? Então, gente, olha só. Então fica mv² sobre r igual a mi mg. A mi mg. Pode cancelar as massas. Passa o raio multiplicando. Ó, vai ficar v² igual mi r g. Passei o raio multiplicando aqui, ó. Tá? Agora, tiremos raiz. V igual a raiz de mi rg. Tá? Beleza? O que é interessante da gente perceber nesse caso? Como a força centrípeta é igual ao φ, o que acontece? Quanto maior for o atrito, menor é a chance de você derrapar. Menor é a chance de você derrapar. Deu para entender? Tá? Qual que é a situação? Tudo que eu fizer para aumentar a força de atrito vai fazer com que o corpo tenha mais chance de completar a curva. Tá? Beleza? Ai, ai, o povo chora. Chato? Puta, cara, sério, eu acho mó legal. Eu acho muito legal. Ele é difícil. Talvez isso seja ser mais relevante. É, eu tô ligado. Mas, gente, eu falo para vocês o seguinte: momento reflexão. Momento reflexão. Eu falo para vocês o seguinte: quantas vezes você fez isso na sua vida? É muito simples. As coisas, elas têm a questão do ser chato? Tem. Mas a questão é que não é que é chato, o problema é que é difícil. Você fica 2, 3 horas para entender 1 centímetro. A situação é essa. Entendeu? Por quê? Porque é uma coisa que você está fazendo de maneira muito profunda. Então é normal isso. Esse demoninho que fica dentro da gente. Sim. Ó, estou falando aqui. Repetição é fundamental, gente. Sabe quando que isso vai deixar de ser chato?
quando você repetir isso várias vezes. Gente, eu vou falar uma coisa assim muito séria com vocês, cara. Sabe o que vai te colocar na faculdade? É a perseverança. E isso é assustador. Sabe por quê? Porque a gente cria uma história na nossa cabeça de que às vezes eu não consigo passar porque eu não sou inteligente. Sempre tem uma história assim. Porque cara, a inteligência não vai resolver nada. O que vai diferenciar as pessoas é quanto você tem de paciência para repetir uma coisa. Então, é até bom que eu estou fazendo essa declaração gravado para as outras pessoas escutarem. Você acha, honestamente, que você vai sair dessa aula entendendo metade do que eu falei? Não vai. Não vai. Olha o tamanho do negócio aqui. É um monte de letra pipocando aqui, parece aquela sopa de letrinha. A gente precisa ser muito claro. Ah, mas então o que eu faço, Danilo? Eu vou ter que assistir de novo. Eu vou ter que fazer de novo. Eu vou ter que repetir, repetir, repetir. A palavra é repetir. Só que isso vai contra aquilo que o seu cérebro está programado para fazer. O seu cérebro, ele tem uma parte ali que está dizendo assim: eu preciso fazer muitos exercícios, porque quanto mais exercícios eu fizer, maior a chance de eu acertar o exercício do vestibular. Isso não é necessariamente verdade. Por quê? Como você chegou a fazer esses exercícios? Então, principalmente quando a gente está no começo, gente, de estudo, quando eu falo assim começo, é a primeira vez que eu estou estudando física desse jeito. É a primeira vez que eu sento para assistir uma aula de física de 3 horas. Cara, tudo vai ser muito difícil. Tem coisa que eu falei no começo da aula, gente, que se bobear você não vai lembrar mais. Porque, eu estou 2 horas falando aqui. Pá, 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 pá. Então, eu preciso entender que em certos momentos, paciência é fundamental. O que eu chamo de paciência? Às vezes eu vou ter que assistir aula de novo. Às vezes eu vou ter que assistir aula de novo. Mano, vou contar um relato pessoal. Teve um ano, quando eu fiz cursinho, porque tipo, quando eu fazia cursinho, os alunos podiam trocar de turma. Você não podia, não era que nem na época de vocês agora, que o aluno ele entra numa turma e fica naquela turma. Mano, se tinha um professor que eu não gostava, eu levantava e saía fora. Literalmente. E ninguém estressava. Não tinha essa coisa. Então, cara, tinha semanas que eu assistia aula de matemática, física e química o dia inteiro no cursinho. Eu assistia 6 aulas de exatas. Por quê? Eu me liguei logo no começo, falei, mano, eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada. Falei, mano, se eu não ficar vendo isso aqui, pá, 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 eu não vou aprender. Claro que esse ver a aula, ele tem todo um jeito de ver. Por exemplo, você tem que ver anotando. Você tem que ver anotando. Então, assim, tem aula que não dá. Cara, vocês têm um curso gravado. Vocês estão ganhando, vocês adquiriram um produto que ele é gravado. Quando eu falo, você pode assistir quantas vezes quiser, isso não é mensagem de propaganda, gente. Tem aula que você tem que assistir sábado e domingo, repetida vezes. Não dá. Por quê? Senão você não vai virar essa chave. Se você tentar, muitas vezes, necessariamente estudar no meu ritmo, no ritmo que eu dou aula, você vai perder muitas informações. Por isso que quando eu converso com as pessoas, qual que é a possibilidade que eu dou? Porque sempre fica aquele dilema. Como é que eu estudo, Danilo? Se eu estou com muita matéria atrasada, ou se eu tenho que assistir uma aula 2, 3 vezes, você vai ter que reservar um horário do seu estudo só para rever coisas. Eu vou assistir de novo a aula de lei de Newton. Pega o YouTube, gente, bota na velocidade maior, bota no 1,25, que tipo, vai mais rápido, e vai assistindo de novo. Porque são aulas cruciais.
é sobre isso, gente. É assim que você vai se preparar. Por isso, relaxa, toma um chá. Porque, mano, é assim. É na repetição. Falaram aqui no chat, é repetição. Repetição. Então, eu acho que é ruim. É ruim. Porque isso machuca muito a gente. Né? Você ter que ir num outro ritmo, porque tem a questão da ansiedade. Fala, meu, eu quero que aconteça logo. Eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero pegar o simulado e fazer. Calma. Foram anos estudando de um jeito. Não é uma coisa que a gente consiga resolver num piscar de olhos. Por isso eu sempre paro. Eu gosto quando vocês reclamam, porque daí, quando vocês reclamam, eu venho com a conversa. Porque, tipo, não dá, gente. Tipo, eu não posso vender para vocês uma mentira. O negócio é doloroso. Conversa aí com todo mundo, meu. Vocês têm amigo, cara. Vocês têm amigo. Vocês têm amigo de curso que faz cursinho há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tipo, é assim. Mano, posso falar pra vocês? É um renascimento. Vocês não estão entendendo qual que é o negócio. Isso é um renascimento. Vocês vão, a cabeça de vocês, depois que vocês passarem por esse processo, ela vai virar outra. Ela vai virar outra. Porque é degrau em degrau. É o que estão falando aqui. É degrau em degrau. Né? Tipo, o que o pessoal tá falando aqui, ó, deixa eu ver. Ó, no primeiro ano. Ó. Primeiro ano é sempre assim, né? Tipo, a gente não entende nada. Você percebe, você percebe. Você fala, nossa, peraí, aconteceu alguma coisa comigo. Às vezes você chega a lembrar da mesma aula do ano passado. Você fala, caramba, eu não entendia nada. Agora eu já tô me virando. Tipo, porque é assim, cara. É assim. Tipo, só que qual que é o problema? Como vocês estão numa era digital, vocês acham que realmente tudo é rápido. Vocês acham que se vocês assistirem 50 vídeos de TikTok, pronto, resolveu. E não rola, velho. Conhecimento não é assim que se adquire. Não, e, gente, posso dar uma notícia ruim? Não interessa em que época você viva. Conhecimento depende de concentração. Concentração depende de duas coisas: paciência e centramento. Se você não tiver com a cabeça aqui, não adianta. Não interessa se você está no online, não interessa se você está no presencial. Você tem que estar aqui, centrado. Entende? Às vezes é difícil, porque isso gasta energia. Você ficar centrado toda hora, centrado, te gasta energia. Então, é um processo de treinamento. Treina, treina. Um dia você consegue um pouquinho mais, outro dia você consegue um pouquinho mais, outro dia você consegue um pouquinho mais, e é assim, todo dia. Entenderam? E aí essa chatice vai se transformando em gostinho de quero saber mais. Quero pegar uma questão um pouquinho mais difícil. Juro por Deus que isso acontece, gente. Claro que isso vai acontecer em níveis diferentes. Isso acontece às vezes mais numa matéria do que em outra. Mas você vai começar se pegando assim, opa, peraí, deixa eu pegar uma questão um pouco mais complicadinha. Porque quando você se permite isso, gente, você começa a aumentar a tua nota. Pode parecer bizarro isso que eu estou falando, mas depende muito mais do teu estado de mindset do que quantas horas está estudando. Quando você vira a chave e fala assim, dane-se, eu vou errar. Eu vou errar e vou tentar fazer de novo. Eu vou errar e vou tentar fazer de novo. Eu vou errar e vou tentar fazer de novo. Não tenta mascarar o erro. Não tenta. Entenderam? E com essa mensagem, a gente encerra os nossos trabalhos de hoje. Certo? Chega, pelo amor de Deus. Cansei. Cansei, cansei, cansei.